Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 23 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar hoje o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 12 a 20. Eu sou a luz do mundo. O Pai me enviou e dá testemunho de mim. Estamos nos aproximando da Páscoa, o sacrifício supremo de Jesus. O confronto com os chefes judeus se torna sempre mais duro. Jesus teria toda a autoridade e todo o poder para se impor, mas prefere a comunhão à sua onipotência. Não estou só. Comigo está o Pai que me enviou. Ele dá testemunho de mim. Muito devemos pensar sobre isso. Jesus é a luz do mundo. A comunhão é a luz do mundo. Quem segue a luz de Cristo e do Pai não conhece trevas. E nós, de que lado ficaremos? Do lado dos anciãos judeus ou do lado de Jesus e o Pai? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? E Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou a luz do mundo. Podemos pensar no Círio Pascal que iluminará a escuridão da noite da vigília pascal que está chegando e que representa a luz de Cristo com grande eficácia. Vamos hoje refletir, com a ajuda de uma meditação do nosso Papa Bento XVI, numa vigília feita com os jovens da Alemanha. Assim o Papa diz: Em todas as igrejas, nas catedrais e nos conventos, em toda parte onde se reúnem os fiéis para a celebração da vigília pascal, a mais santa de todas as noites começa com o acendimento do Círio Pascal, cuja luz é depois transmitida a todos os presentes. Uma minúscula chama irradia-se para muitas luzes e ilumina a casa de Deus que estava na escuridão. Neste maravilhoso rito litúrgico que imitamos nesta vigília de oração, se desvenda para nós, através de sinais mais eloquentes do que as palavras, o mistério da nossa fé cristã. Ele, Cristo, que diz de si próprio: Eu sou a luz do mundo, faz brilhar a nossa vida, para ser verdadeiro o que acabamos de ouvir no Evangelho: Vós sois a luz do mundo. Não são os nossos esforços humanos, nem o progresso técnico do nosso tempo que trazem a luz nesse mundo. Experimentamos sempre de novo que o nosso esforço por uma ordem melhor e mais justa tem seus limites. O sofrimento dos inocentes e, enfim, a morte de cada homem constituem uma escuridão impenetrável
que pode talvez ser momentaneamente iluminada por novas experiências, como a noite é iluminada pelo relâmpago, mas no fim permanece uma escuridão acabrunhadora. Continua Papa Bento XVI. Ao nosso redor pode haver a escuridão e as trevas, porém vemos uma luz, uma chama pequena, minúscula, que é mais forte do que a escuridão, aparentemente tão poderosa e insuperável. Cristo, que ressuscitou dos mortos, brilha neste mundo e o faz de modo mais claro precisamente onde tudo, segundo o juízo humano, parece escuro e sem esperança. Ele venceu a morte, ele vive, e a fé nele penetra como uma pequena luz tudo que é escuro e ameaçador. Certamente quem acredita em Jesus não é que vê sempre só o sol na vida, como se fosse possível poupar de sofrimento e dificuldades, mas há sempre uma luz clara que indica um caminho, o caminho que conduz à vida em abundância. Os olhos de quem acredita em Cristo vislumbram, mesmo na noite mais escura, uma luz e veem já o fulgor do novo dia. Continuamos com Papa Bento XVI. A luz não fica sozinha. Ao seu redor acendem-se outras luzes. Sob os seus raios, delineam-se de tal modo os contornos do ambiente onde estamos. Não vivemos sozinhos no mundo. Precisamente nas coisas importantes da vida, temos necessidade de outras pessoas. Assim, de modo particular na fé, não estamos sozinhos. Somos anéis de uma grande corrente de fiéis. Ninguém chega a crer se não for sustentado pela fé dos outros. Mas, por outro lado, com a minha fé contribuo para confirmar os outros na sua fé. Vamos nos ajudar reciprocamente para ser exemplo uns para os outros. Partilhamos com os outros o que é nosso, os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa estima, e vamos nos ajudar reciprocamente a orientar-nos a identificar o nosso lugar na sociedade. Queridos amigos, diz o Senhor, eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. É uma coisa misteriosa e magnífica que Jesus tenha dito de si próprio e de todos nós juntos a mesma coisa, ou seja, que somos luz. Se acreditarmos que Ele é o Filho de Deus que curou os doentes e ressuscitou os mortos, antes que Ele mesmo ressuscitou do sepulcro e está verdadeiramente vivo, então compreenderemos que Ele é a luz, a fonte de todas as luzes deste mundo. Nós, ao contrário, não cessamos de experimentar a falência dos nossos esforços e o erro pessoal, apesar das nossas boas intenções. Nesse ponto, não devemos esconder a realidade de que o mal existe e que o vemos em tantos lugares deste mundo, mas o vemos também, e isso nos assusta, o vemos também na nossa própria vida. Sim, no nosso próprio coração existe a inclinação para o mal, o egoísmo, a inveja, a agressividade. Com uma certa autodisciplina, talvez isto se possa em certa medida controlar. Se isso não acontecer, chegamos à forma de mal mais escondido que pode envolver-nos como um nevoeiro indefinido, tal como a preguiça e a lentidão no querer e no praticar o bem. Repetidamente, ao longo da história, pessoas atentas fizeram notar que o dano para a Igreja não vem dos seus adversários, mas dos cristãos mornos. O mal da Igreja não vem dos adversários, mas dos cristãos mornos, fala Papa Bento XVI. Como é forte isso! É mais grave a preguiça do que o homicídio. A perseguição de fora
O martírio é semente de novos cristãos, mas a preguiça dos cristãos, o ser mornos, mata os próprios cristãos e arrasa a fé das novas gerações, com o mau exemplo, com a falta de força para evangelizar e catequizar. Muito devemos refletir. O mal vem de dentro da igreja, não de fora. Se não nos decidimos a alimentar a chama da fé que vive em nós, se não nos decidirmos a passar esta chama para frente, para as novas gerações, então a fé morrerá conosco. E ao invés de sermos um útero que gera novos cristãos, nos tornamos um cemitério para os poucos que ficam. Mas vamos agora continuar com as palavras de Papa Bento XVI. Vós sois a luz do mundo. Só Cristo pode dizer: eu sou a luz do mundo. Todos nós somente somos luz, se estivermos naquele vós, que a partir do Senhor se torna incessantemente luz. E tal como o Senhor, num sinal de advertência, diz do sal que poderia tornar-se insípido, assim também nas palavras sobre a luz, ele incluiu uma pequena advertência. Em vez de colocar a luz num candelabro, pode-se cobri-la com um alqueire. Perguntemo-nos, quantas vezes teremos coberto de tal modo a luz de Deus com a nossa inércia, com a nossa obstinação, que ela não pôde brilhar por nosso intermédio no mundo? Assim termina Papa Bento XVI na sua vigília com os jovens da Alemanha em 2011. Queridos amigos, a imagem dos santos foi repetidamente objeto de caricatura e apresentada de modo distorcido, como se ser santo significasse estar fora da realidade, ser ingênuo e viver sem alegria. Não é raro encontrar alguém que pensa que um santo seja apenas aquele que realiza ações ascéticas e morais de nível altíssimo, pelo que se pode certamente venerar, mas nunca imitar na própria vida. Como é errada e desmotivadora esta visão. Não há nenhum santo, à exceção da bem-aventurada Virgem Maria, que não tenha conhecido também o pecado e que não tenha caído algumas vezes. Não existe nenhum santo que não tenha pecado, não tenha caído no pecado algumas vezes. Queridos irmãos, Cristo não se interessa tanto de quantas vezes vocês vacilaram ou caíram na vida, mas de quantas vezes vocês se levantaram. Cristo não exige ações extraordinárias, mas quer que a sua luz brilhe em vocês. Não os chama porque vocês são bons e perfeitos, mas porque Ele é bom e quer torná-los seus amigos. Sim, vós sois luz do mundo, porque Jesus é a luz de vocês. Vocês são cristãos não porque realizam coisas singulares e extraordinárias, mas porque Ele, Cristo, é a vossa vida. Vocês são santos porque a sua graça atua em vocês. Queridos amigos, nesta noite em que nos reunimos em oração ao redor do único Salvador, vislumbramos a verdade da palavra de Cristo, segundo a qual não pode ficar escondida uma cidade situada no topo da montanha. Esta assembleia brilha nos vários significados da palavra, quer no clarão de inúmeras luzes, quer no resplendor de tantos jovens que acreditam em Cristo. Uma vela só pode dar luz se deixar consumir pela chama. Permaneceria inútil se a cera não alimentasse o fogo. Permitam que Cristo arda dentro de vocês, queime dentro de vocês, ainda que isso por vezes implique sacrifício e renúncia. Não tenha medo de perder algo, de ficarem de mãos vazias. Tenha coragem de empenhar seus talentos
e suas qualidades pelo reino de Deus e de se entregarem a si mesmos, como a cera da vela, para que o Senhor ilumine por meio de vocês a escuridão. Ousem ser santos, ardorosos, em cujos olhos e coração brilha o amor de Cristo e que desta forma trazem luz ao mundo. Confio que vocês e muitos outros jovens aqui na Alemanha sejam chamas de esperança que não ficam escondidas. Vós sois a luz do mundo. Amém. Essas palavras do nosso Papa Bento XVI nos ajudam a entender melhor o trecho de hoje. Entender que Jesus é luz de verdade, mas também quer ser a luz do mundo, através da nossa luz. E isso é uma grande responsabilidade. Eu sou luz com Jesus? Com essa pergunta no coração, vamos ler de novo o trecho da liturgia de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? E Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar o que mais nos move à conversão e nos ajuda a escolher o propósito de hoje. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
Vamos dedicar um minuto agora para ver como podemos colocar em prática nesse nosso dia a mensagem que vem desse Evangelho. Eu sou a luz do mundo. Paz e alegria a todos. Vós sois a luz do mundo. Paz e alegria a todos. Aquele que nossos olhos puderam ver, aquele que nossas mãos puderam abraçar, aquele a quem podemos também ouvir, aquele que o coração consegue encontrar, é este que queremos anunciar. Resplandece como o sol, luz do mundo é o Salvador. São tantos os que vivem na escuridão, tantos neste mundo não têm onde morar. Vamos estender as nossas mãos, livrar o irmão da dor, no amor acreditar. É possível enfrentar o temporal. Para as trevas gritaremos: nosso Deus é o Deus da luz. É luz do mundo, é sal da terra. Sejamos para todos o rosto do amor. É luz do mundo, é sal da terra. Cristo é a luz, para sempre brilharemos com Jesus. Há tantos que se perdem a buscar sentido para viver, razões para amar. Se nós pudéssemos acompanhar, sentir a sua dor, a Jesus apresentar. Talvez eles pudessem compreender que ao repartir o pão é possível renascer. É luz do mundo, é sal da terra. Sejamos para todos o rosto do amor. É luz do mundo,
Tua graça enche os nossos corações. O Espírito de Deus aquece com seus nomes.